Eu acho que a comunhão da igreja é uma das coisas mais importantes da vida cristã e muito pouco vivenciada, muito pouco ensinada a respeito, mas extremamente importante, porque a vida comunitária na fé cristã é algo extremamente importante, porque a vida comunitária, ou seja, a vida na igreja compartilhada com os irmãos, como diz o Salmo 133, é fundamento também da vida cristã, da espiritualidade cristã, porque é nessa comunidade onde eu compartilho com os meus irmãos em Cristo a fé que eu tenho em Cristo. A Santa Ceia é a maior manifestação dessa vida comunitária, onde muitas vezes as pessoas que participam da ceia, elas estão muito mais preocupadas com elas mesmas do que preocupada com o irmão. E a Santa Ceia, como expressão da vida comunitária, é uma grande oportunidade de você olhar ao redor e entender que a sua vida, a sua fé, não é para ser vivida de maneira solitária ou de maneira individualizada. Claro que nós temos a nossa vida pessoal, mas a nossa vida pessoal, ela está diretamente conectada a uma vida comum, a uma vida comunitária, onde eu partilho com os meus irmãos. Tem uma ilustração que uma vez um professor contou para nós em sala de aula, e ele estava falando ele começou falando sobre pescaria, e aí cada um foi falando, né, sobre aquilo que gosta, sobre qual é a estratégia para pegar mais peixes, e falaram sobre iscas, falaram sobre varas, falaram sobre linhas e falaram sobre redes. E a pergunta do professor foi: qual é a melhor maneira de pegar mais peixes? E no final ele diz que se você quer ter uma pescaria abundante, é melhor que você use redes ao invés de usar anzóis. E ele, aproveitando isso, ele disse assim que a igreja é como as redes do pescador, que lançada na água tende a pegar muitos peixes. Mas o pescador, zeloso com a sua profissão, precisa tomar cuidado com um detalhe muito importante, que para ver se os nós da rede não estão rompidos. Porque não importa o tamanho da rede, não importa quão forte seja a linha utilizada para fazer essa rede, se essa rede estiver com os nós rompidos, ela vai pegar muito peixe e muitos peixes irão escapar. O grande segredo para uma igreja forte, uma igreja fortalecida no Senhor, é uma igreja que tem seus nós bem fortalecidos, muito bem atados, muito bem unidos. Isso significa que a igreja tem mais a ver com nós do que com o indivíduo, no sentido de que a igreja se fortalece pela vida comunitária. Claro que precisa de oração, precisa de estudo da palavra, precisa da prática do jejum e todos os exercícios devocionais, mas uma igreja forte passa também, fundamentalmente, por uma vida comunitária forte, ou seja, a igreja tem mais a ver com nós, com os nós da comunhão, nós fortalecidos, para que aqueles que chegam sejam acolhidos e para aqueles que estão não se sintam esquecidos. Eu acho que essa é a grande questão. Então foi uma história que eu ouvi apenas uma vez, mas foi tão profunda e me tocou de uma maneira tão profunda que trouxe a mim essa lembrança todas as vezes que eu penso sobre comunhão, sobre vida comunitária. Eu me lembro desse professor contando essa história para nós. Então, vida comunitária ou vida de comunhão, vida da igreja, precisa necessariamente passar pelos nós fortalecidos e bem conectados. Eu acho que é isso.